Olá pessoal, tudo bom? Essa é a aula 2, matrizes. E como de costume, a gente vai partir de uma coisa que a gente já sabe resolver até chegar numa coisa que a gente não consegue resolver para então entender como aquele novo conceito vai nos ajudar. Então aqui eu tenho uma questão, um problema que a gente já sabe resolver. Implemente um programa que recebe a nota da prova de 50 alunos e calcula a média da turma nessa prova. A solução desse problema é bem simples. Eu não vou nem usar listas aqui, listas, vetores. Como é que eu faço? Defino a quantidade de alunos por praticidade. Utilizo um somatório das notas. E para cada aluno aqui, esse for vai repetir 50 vezes. Eu recebo a nota digitada pelo usuário, vou acumulando essa nota no meu somador. E quando isso acabar, eu calculo essa média dividindo pela quantidade de alunos, imprimo a média. Isso aqui, quando eu li o problema, você já é para ter esse código na cabeça, assim, essa ideia, esse algoritmo na cabeça. Somatório, recebe tudo, divide pela quantidade, calculei a média, pronto. É o esperado, certo? E aqui eu tenho uma solução com listas, com vetores. O que é que muda? O que muda é que eu vou separar meu código em entrada, processamento e saída. Uma coisa boa que a gente viu, torna o código mais claro e tenta sempre praticar, certo? Então aqui nessa primeira parte, nesse tom laranja, eu tenho a definição da lista vazia. E aí nesse primeiro for, eu só vou preenchendo o vetor, preenchendo a lista com as notas. Isso aqui é a entrada de dados. Depois eu vou fazer o processamento, que é o somatório das notas e calcular a média, e a saída é só o print da média da turma. A gente já conversou várias vezes que é desejável esse código porque ele fica mais fácil de entender, mesmo que eu tenha que escrever mais código, mesmo que fique um processamento mais longo, eu tenha que executar o for duas vezes. É melhor ter o código compreensível do que o código mais eficiente nesse nível que estamos tratando. Ok, então as duas soluções com ou sem listas, sem nenhum mistério. Agora tem um outro problema. Implemente um programa que recebe a nota de 3 provas de 50 alunos e calcula a média da turma em cada prova. Veja, se aquela solução anterior resolvia para uma prova, esse problema que pede 3 provas de 50 alunos vai ser basicamente aquela mesma coisa 3 vezes, não é isso? Vamos ver a solução? Aqui eu dividi em 3 partes para caber, e para manter a clareza, eu mantive o mesmo esquema de cores. Esse código aqui é o código de entrada de dados. Então, eu vou ter aqui a quantidade de alunos nessa variável auxiliar. E aí, essa entrada de dados da prova 1, veja, é o mesmo for que eu tinha antes, só que agora eu vou colocando numa lista, num vetor, provas 1. Então, vou fazer para a prova 1, vou fazer para a prova 2, e omiti aqui, mas faria a mesma coisa para a prova 3. Entrada de dados. Depois, processamento. O mesmo for que eu tinha antes, o mesmo algoritmo, acumulando os valores. Só que para a prova 1, para a prova 2, e teria a mesma coisa para a prova 3. E no final, saída de dados, imprime média da prova 1, média da prova 2, média da prova 3. Conseguimos fazer isso aqui, sem maiores dificuldades. Só que vocês já entenderam onde é que eu quero chegar, Se eu aumentar a escala de provas, antes eu tinha uma prova, beleza, 3 provas, administrável. Só que agora eu tenho 10 atividades de 50 alunos e quero calcular a média da turma em cada atividade. Obviamente que eu não vou ter 10 vezes o mesmo código sendo replicado. Obviamente que eu tenho uma solução boa para isso. E essa solução boa envolve matrizes. E para explicar matrizes, eu queria mostrar que a gente já sabe como criar uma matriz. A gente já sabe trabalhar com matrizes em Python. Vamos aqui. O que é isso aqui? Isso aqui é o que a gente entende como lista, ou vetor, certo? A gente até agora não diferenciou uma coisa da outra. Vai diferenciar em algum momento da disciplina, não hoje. Mas essa ideia de que eu tenho uma lista de compartimentos, vários compartimentos indexados, isso aqui é um vetor, certo? E o que é que eu posso colocar em cada compartimento? Eu posso colocar qualquer coisa. Eu posso colocar um inteiro, um número real, um float.
eu posso colocar um tipo booleano, eu posso colocar um texto, eu posso colocar qualquer coisa. Eu posso, inclusive, colocar uma outra lista, ou um outro vetor. Veja, na primeira posição aqui da minha lista maior, eu coloquei uma lista de 3 posições. E agora eu tenho uma lista dentro de outra lista. Como é que eu acesso esses compartimentos internos? Quando eu escrevi aqui, olha, matriz 1, digamos que matriz é esse todo, certo? Quando eu escrevo matriz 1, eu estou dizendo esse compartimento aqui, certo? Esse compartimento que dentro dele tem um vetor ou uma lista de 3 posições. Quando eu escrevo assim, matriz 3, 1, eu estou dizendo matriz 3, esse compartimento todo aqui, só que dentro dele tem uma lista e eu quero acessar o compartimento de índice 1. Então, eu estou acessando esse cara aqui, vejam. Dentro de cada compartimento, eu vou ter 3 compartimentos também numerados. Isso aqui define um mapa, né, de acesso. Isso aqui é como se fosse uma coordenada x e y e eu consigo acessar qualquer compartimento internamente aqui. Só que normalmente a gente não usa uma representação tão complicada quanto aquela. Normalmente a gente usa uma coisa mais simples como essa. Aqui eu posso pensar que eu tenho uma matriz de caracteres e aí para acessar, para modificar ou ler um valor nessa matriz, eu uso esse sistema de coordenadas. Lembrando que o primeiro valor se refere à linha e o segundo valor se refere à coluna. Então, digamos, onde é que está o i? O i está na posição 1, 3, linha 1, coluna 3 da matriz. É uma coisa simples que a gente já experimentou com vetores. Para matrizes não vai ser muito mais complicado, não. Enquanto que a ideia de matrizes, a ideia de que é um vetor dentro de um vetor, criando uma tabela de dados, é muito simples. O fato é que implementar matrizes, usar matrizes com listas em Python não é legal. Porque Python não implementa nativamente vetores e matrizes. A gente está até falando, tá até agora, né? Ah, vetor, lista, porque a gente utiliza as listas de Python para simular o comportamento de vetores. Na disciplina de algoritmos, eu preciso ensinar vetores, só que Python não tem. Aí a gente vai trabalhando com listas pensando que é a mesma coisa. Reforço. Em algum momento da disciplina, a gente vai ver que são coisas diferentes. Mas até então, a gente tem simulado vetores usando listas. Só que para matrizes, gente, já ficou assim, esse uso simulado, ele tem um preço, não é tão bom de usar. E para matrizes eu acho que já não vale a pena. Então, a partir de agora, a gente vai usar a NumPy. É uma biblioteca, talvez a biblioteca mais popular de Python. E dentro das várias coisas boas que ela traz, ela permite implementar, definir e manipular matrizes, vetores e matrizes de quaisquer dimensões de forma bem mais prática, certo? E até mais eficiente. Então, no momento síncrono, a gente vai conversar mais sobre o NumPy, vai conversar mais sobre o que são bibliotecas, como é que elas nos ajudam, mas a ideia é parecida com o que a gente conversou na última aula, de que as linguagens não são perfeitas. Python tem essa deficiência em relação a vetores, e aí existe essa solução que é anexada a Python, digamos. Tá, então como é que vai ser o código para usar matrizes e agora vetores com NumPy em Python? Aqui eu tenho alguns exemplos de criação de matrizes. Vamos entender esse código. Então, o código-fonte é esse aqui, certo? Notas, então veja, a variável recebe alguma coisa. Esse alguma coisa é uma matriz. Vamos decodificar o que está sendo feito aqui. np.empty, np é a abreviação de NumPy, o nome da biblioteca, certo? Então tudo que a gente for usar de NumPy vai ser sempre np. alguma coisa. Em algum momento eu vou explicar por que isso fica np. E empty é a palavra que em português significa vazio. Aqui como argumento eu tenho, observe que eu tenho dois parênteses aqui, certo? Abrindo e fechando. De novo, a gente vai entender isso um dia. E esse ponto e vírgula ficou aqui errado porque eu copiei e colei errado. Ignora. Então eu tenho aqui np.empty e dentro dos parênteses aqui eu tenho as dimensões da matriz. Então aqui eu estou dizendo 50 linhas e 3 colunas. Isso vai me retornar. Então vamos lá. A variável notas é uma matriz de 50 linhas e 3 colunas, com capacidade para 150 elementos, obviamente, que inicialmente está vazia, ou seja, empty cria uma matriz vazia.
O que significa uma matriz vazia? Quer dizer que lá dentro não tem nada, nada útil. Por isso que a gente diz que contém lixo, certo? O valor que contém lá dentro, ele não significa nada para a gente, por isso a gente considera que é lixo. Lixo da memória. Outro exemplo aqui, tabuleiro xadrez, que já está sugerindo, né, o que é que representa essa matriz. Ele foi inicializado com np.ones. Ones aqui é uns. Então, eu estou criando uma matriz de 8 linhas e 8 colunas, com capacidade para 64 elementos, que inicialmente possui o valor 1 em todas as posições. Então, empty cria vazio, ones cria com 1. Mas vejam que se a gente está interessado somente em criar uma matriz do tamanho certo, ou um ou outro, isso aqui não vai fazer muita diferença não. E como fica a manipulação das posições e dos elementos da matriz, daquela mesma forma que a gente já tinha visto anteriormente. Então, se eu estou dizendo tabuleiro, que ele tem tamanho 8 por 8, como está representado aqui. 8 por 8 quer dizer que ele começa de 0 até 7. Começando de 0 aqui, certo? Então, tabuleiro 3, 5 se refere à linha 3, coluna 5. Então, um sistema simples de coordenada aqui, para dizer que 66 tem que ser colocado nessa casa. Da mesma forma, tabuleiro linha 5, coluna 1, vai me retornar, vai me acessar essa posição aqui. Então, o acesso é muito parecido com o que a gente tinha, só que agora são duas dimensões. Aqui eu tenho mais alguns exemplos que vão ser mais parecidos com o que a gente vai utilizar. Por exemplo, nesse primeiro. Veja que eu estou notas I 2 recebendo um float dado pelo usuário. Então, esse programa está recebendo um número real aqui e armazenando como terceira nota do aluno I. Por que terceira? Porque começa de 0. Então, 0, 1, 2 é o terceiro cara aqui, certo? Terceira coluna. Então, de um aluno I, que provavelmente I está sendo manipulado dentro de um for. Então, esse aqui a gente vai ver vários exemplos. O uso mais comum vai ser utilizar isso aqui dentro de for, certo? Outro caso aqui, ocorrências e IJ está sendo incrementado em 2. Então vejam, a gente pensa que isso aqui é uma variável, pode ser utilizada como qualquer outra variável, certo? Não importa a quantidade de dimensões, não importa o tamanho dessa matriz, é um compartimento de memória que a gente pode manipular da mesma forma que a gente manipula qualquer outra variável. Nesse último exemplo aqui, eu queria só chamar a atenção para a relação entre os elementos da matriz. Pense que eu estou no tabuleiro IJ. Eu estou numa posição qualquer do tabuleiro. Se eu estou comparando o tabuleiro IJ com o tabuleiro I mais 1 J, então o elemento I mais 1 é na linha seguinte, é na linha depois. Então, o que é que esse código faz? Verifica se um elemento na posição IJ é igual ao elemento na mesma coluna, mas na linha seguinte. Vão ter alguns exercícios que a gente vai fazer, que a gente vai ter que fazer essa manipulação aqui das posições relativas a um I ou a um J. Então, o I mais 1 é a linha seguinte, o I menos 1, linha anterior, J mais 1, coluna seguinte, e assim por diante, certo? Vão ter vários exercícios que a gente vai fazer e vão manipular essas posições relativas a partir de um I e J que a gente definir. Vamos resolver aquele problema que motivou a utilização de matrizes? Então, passo a passo da resolução do problema. Vamos lá. Aqui eu tenho a descrição do problema. Implemente um programa que recebe a nota de 10 atividades de 50 alunos e calcula a média da turma em cada atividade. Para ganhar algum tempo, eu vou pegar aquela mesma solução que a gente tem, aquele mesmo algoritmo, para 3 provas, para entender como é que vai aplicar matrizes e como é que vai controlar o uso das matrizes. Beleza? Aqui eu copiei e colei o código. Vamos ver como é que ficou. Defina a quantidade de alunos aqui em 50, e aí tem uma entrada de dados de notas prova 1. Esse aqui é um vetor ainda, certo? E a cada vetor eu vou colocando as notas aqui dentro, da prova 1, da prova 2, da prova 3. Aqui está errado. Tem mistério. Processamento. Soma todas as notas. Então, eu reinicio o meu acumulador, somo todas as provas, calculo a média. E a mesma coisa para a nota 2, para a prova 3. No final, imprimo todo mundo. Agora, vamos tentar aplicar matrizes. A gente vai começar meio que um passo de cada vez, certo? Uma das coisas que a gente vai mudar é, em vez de ter
três variáveis para representar as notas das três provas, a gente vai ter uma matriz para representar as notas de todos os alunos em todas as 10 atividades. Como é que eu faço isso? Vamos aqui para o começo. Eu vou ter que importar a biblioteca do NumPy. Vou nomear NP, que é meio que um padrão que todo mundo utiliza, certo? Mas poderia ser qualquer nome. E vou declarar a minha matriz. Vou inicializar a minha matriz. Vamos colocar aqui notas, atividades, que é isso que representa, np.empty, que essa matriz pode estar vazia, ela vai ser toda preenchida mesmo. E aí eu vou ter 50 alunos, 10 atividades. Vamos colocar 3, que é a quantidade de provas que eu tenho, por enquanto, certo? Criada a matriz, como é que eu substituo, como é que eu utilizo essa matriz no meu código que já existe, sem precisar modificar mais coisas? Então, olha, em vez de utilizar notas prova 1, eu vou fazer o seguinte. Notas atividade, eu não vou precisar disso aqui mais. E em vez de ficar preenchendo notas prova 1, eu vou colocar esse valor na matriz. Só que eu vou definir a posição da matriz. Que posição é essa? Se eu tenho, vamos deixar isso aqui, que vai ficar igual. O código fica até mais legível quando eu utilizo essa notação. Então, em que posição da matriz eu vou colocar a primeira nota do primeiro aluno? Seria na 0, 0, não é isso? Só que na segunda repetição desse for, eu tenho que colocar em que posição. Vejam, eu estou pegando todas as notas da prova 1. As notas de todos os alunos da prova 1. Se eu tenho uma matriz de 50 por 3, ela é uma matriz assim, né? Que é 0, 1 e 2, as colunas. E as linhas são 0, 1, 2, 3, 4, 5 dos alunos. Então, essa nota aqui, né, uma coluna, são as notas de todos os alunos de uma certa prova. Então, aqui nesse código, eu vou fixar a coluna, que é relativa à prova, e o que está variando a cada repetição é um aluno. Então, aqui no caso, vai ficar dessa maneira. Vamos pensar sobre esse código aqui. Então, para cada aluno, a aluna aqui vai variar de 0 até 49, até menor do que 50, e a cada repetição eu vou armazenar na posição aluno, que vai estar variando, na coluna 0, na linha aluno, coluna 0, um valor digitado. Então, esses valores estão sendo armazenados aqui por esse for, vai representar a coluna 0, que é da primeira prova. Perfeito? Entendendo isso, como é que fica o código das outras provas? Fica do mesmo jeito. A única coisa que troca é que não é a coluna 0, é a coluna 1, porque é outra prova. Da mesma forma, coluna 3 é prova 3, coluna 2. Aqui, gente, já dá para perceber o seguinte. A mesma lógica que eu utilizo para perceber que eu tenho que usar um for, eu vou aplicar aqui. É o mesmo código. Isso se repete 1, 2, 3 vezes. E vou repetir 10 vezes, né? Se eu tiver 10 atividades de fato. Só mudando esse valor aqui. Então, vejam. Se eu tenho esse código que se repete, e a única coisa que eu vou trocar é esse índice da coluna, eu posso fazer um for externo que vai justamente variar nessas colunas. Aqui eu vou colocar atividade. Então, para cada atividade, eu vou fazer para cada aluno receber a nota. Então, veja que da primeira vez, isso aqui tem que ser 0, da segunda vez isso vai ser 1, da terceira vez vai ser 2 e assim por diante. Então, aqui basta trocar para isso. E aí eu consigo, com essas 3 linhas de código, receber esses 50 vezes 3, 150 valores listados pelo usuário para preencher toda a minha matriz de notas de 10 atividades. Show? Veja como fica mais simples. Então vai ter um problema aqui. Tem um texto de orientação, fica muito confuso processar isso. Vamos ver como é que fica. Atividades tem que colocar aqui. Vamos colocar 3 atividades por enquanto.
Então aqui fica até melhor colocar alunos e atividades, porque no código eu só preciso mudar em um ponto. E vou comentar esse resto aqui para a gente rodar, para ver como é que está a entrada, certo? Beleza, vamos ver como é que está a entrada aqui. Ó, está executando o programa, só que eu não tenho nenhuma mensagem de orientação. Mas eu estou recebendo a primeira nota do primeiro aluno. Agora, a nota da primeira atividade do segundo aluno. E assim vai. Só que eu tenho que digitar muitos valores, é fácil me perder, certo? Então, para manipulação de matrizes, é altamente recomendável ter pelo menos uma mensagem simples de orientação. O que eu recomendo é que a mensagem inclua a posição que você está preenchendo. Vamos dizer assim. Vou até colocar bem simples assim. Só realmente um índice. Vou colocar aluno e atividade aqui. Aqui tem que ser uma F-string, né? E acho que vamos ficar só assim mesmo, para ver como é que fica. Agora, pelo menos eu estou vendo que é o aluno 0, atividade 0. Eu vou preenchendo e ele vai modificando. Veja que o que vai trocando aqui é a linha da matriz, ou seja, eu fixei a coluna, eu fixei a atividade que eu estou preenchendo e eu estou processando todos os alunos, certo? Professor, poderia ser o contrário. Eu poderia ter atividades, a matriz poderia ser transposta, né? Poderia ser invertida. Claro que poderia, certo? Basta que o seu algoritmo modifique para ser de acordo. Vamos fazer essa modificação. Então, se eu pensar que eu continuo com 50 alunos e 3 atividades, só que aqui vai ser atividades por alunos. Então, minha matriz deixou de ser aquela mais vertical e agora cada coluna é um aluno até 49 e cada linha é uma atividade. Eu vou ter 2 até 9, né? Que é até 9. Então, assim, o que é que eu tenho que modificar aqui? Se eu quero ler todas as notas de uma atividade, o código vai permanecer dessa maneira. Eu vou ter que trocar só isso aqui, né? Porque eu inverti. Veja, se eu quero preencher todas as notas de uma atividade, eu tenho que andar nas colunas, eu tenho que fixar uma linha e andar nas colunas, que é o que está sendo feito aqui. O for mais externo, ele vai ser das linhas, e o for mais interno das colunas, linha, coluna. Se eu quisesse, com essa mesma matriz, fazer a leitura de todas as notas de um aluno antes de passar para o segundo, aí eu colocaria invertido, certo? Inverteria a ordem desses fors aqui. Então, veja, a forma que você quer percorrer a matriz depende do que você quer processar. Vamos manter desse jeito aqui que está, essa matriz aqui, percorrendo, preenchendo toda a atividade. Então, a atividade vai ser uma linha da matriz, ok? Vamos seguir o desenvolvimento. Então, ok. Esse código lê todos os valores. Agora eu tenho que fazer o processamento. Do jeito que está agora, uma linha da matriz é uma atividade. Então, como é que eu processo isso? O que é que se repete aqui, certo? E, veja, esse mesmo algoritmo se repete todas as vezes. Então, é esse algoritmo que vai ter que ficar dentro de um for. Um for que a gente vai pensar nele já já. Então, esse algoritmo todo vai se repetir. E a cada repetição eu tenho que fazer a mesma coisa. Resetar o meu acumulador, processar todos os alunos. Aqui eu coloquei um I, certo? Só que, por padrão, a gente coloca I, J e K para a linha, coluna e o eixo Z, né? A profundidade. Então, vamos colocar J para ser alunos, que é o que representa aqui. E a cada repetição, soma as notas. Só que agora eu tenho que ajustar isso aqui. É notas da atividades e J, certo? Porque a atividade é a atividade I. No final, a média da prova, que não é prova mais uma, é de todas, né? Vai ser a soma pela quantidade de alunos. Show de bola, calculei. E aí no for, eu vou iterar, né? Esse algoritmo aqui é para calcular a média de uma atividade. Então, no caso, o meu for externo tem que iterar sobre as atividades. Vai ficar que nem ali em cima. Inclusive, trabalhar com matriz é copiar e colar toda hora.
cuidado só nas modificações, certo? Então veja, gente, que esse for alinhado aqui, o externo controla as atividades e o interno calcula a média daquela atividade por todos os alunos. Então, eu simplifico isso aqui. E aqui me resta só um problema. Se a cada repetição desse for externo eu estou calculando a média de uma atividade, a média de uma prova, vou trocar isso aqui, a média da atividade, a cada repetição eu também tenho que imprimir essa média. Senão eu perco ela, né? Eu calculo uma, quando eu vou calcular a segunda, eu perdi o valor da primeira. E isso aqui estaria misturando processamento e saída, que é uma coisa que a gente não quer. E aí, para resolver esse problema, o que é que eu tenho que fazer? Olha, se eu a cada repetição calculo a média de uma atividade, e são 10 atividades, obviamente que uma solução possível é criar um vetor com as médias. Então, aqui eu vou criar um vetor de médias atividades que vai, como é um vetor, eu não preciso dos dois parênteses. Um dia eu vou explicar o porquê, certo? Mas esse aqui cria um vetor vazio de 10 posições, porque são 10 atividades. Vamos dar isso aqui. 10 atividades. E a cada repetição desse meu for externo, eu calculei a média de uma atividade, e em vez de armazenar numa variável, eu vou armazenar no meu vetor. Então, médias atividades, na posição atividade, que é o que está controlando aqui essa interação, vai receber esse valor. Então, quando eu acabar esse for alinhado aqui de processamento, o meu vetor médias atividades vai estar armazenando esses valores que eu preciso. E aí a saída de dados, basta imprimir o vetor. Não precisa imprimir várias coisas, né? E isso aí conclui o nosso programa, certo? Veja que o código fica minúsculo, muito embora ele processe já um razoável volume de dados. Estaria faltando agora elaborar um caso de teste e, de fato, testar nosso programa. Sendo que, gente, como eu estava dizendo para vocês, a gente está trabalhando com um volume considerável de dados. Isso aqui eu não vou ficar digitando 500 valores. Aí das duas, uma. Ou você reduz essa quantidade aqui. As duas estratégias são válidas, certo? Vamos reduzir essa quantidade de dados aqui para algo tratável. E veja, como eu criei essa variável auxiliar, essas duas variáveis auxiliares, e todo o meu código está se referindo a elas, ao mudar aqui eu já mudei onde precisava. Eu não tenho que ficar mudando em outros pontos. Aqui está a atividade. Vamos trocar isso aqui, aluno. Eu não tenho que ficar trocando em outros pontos, certo? Foi. E isso aqui vão ser 10 notas. Isso aí é ok, tratável. Vamos rodar. Então, primeira atividade, né? Vamos lá. Fulano tirou 4, 5. São quantos alunos? 5, né? 6, 7 e 8. A média vai ser no meio aqui, vai ser 6, certo? A primeira atividade tem média 6. A segunda atividade vai ter, vamos lá, 5, 5, 5, 5 e alguém tirou 10. Então vai puxar para o 5, mas vai ser mais do que 5. As duas foi 6? Dá 6 essa média aqui? Dá, né? 10, 20, 30 por 5 dá 6. Não foi de propósito, certo? Mas aconteceu. E é isso, gente. Vocês já têm uma lista para fazer. Vocês sempre podem entrar em contato para tirar dúvidas. Então, bom trabalho e até a próxima aula.